Elon Musk, quais são as consequências políticas e económicas para este cenário entre estas duas figuras? Bem, as consequências políticas são aquelas, podem ser aquelas que o próprio Elon Musk anunciou também na sua intenção de que estaria interessado em criar um novo partido político, seguramente para confrontar-se ou para tirar o ímpeto que tem o presidente do Partido Republicano, do presidente Donald Trump. E também pode criar uma certa crise de confiança na direção Trump, sobretudo no que toca ao seu eleitorado, não é? Aquilo que eventualmente terá votado no presidente Trump graças ao apoio milionário que Elon Musk iria ter durante a campanha eleitoral. Enfim, pode criar duas grandes consequências políticas. Em termos económicos, bem, já se viu, né, porque as ações da Tesla baixaram muito na bolsa de valores dos Estados Unidos, e também pode eventualmente fazer com que, se o presidente Trump fizer o que está a prometer, que ele trai alguns subsídios de eventualmente cortar os contratos que tem com as várias empresas de Elon Musk, se calhar poderá ter algum impacto negativo no crescimento econômico, não só das empresas dele, como também eventualmente ter algum preço significativo no próprio crescimento dos Estados Unidos, por se tratar de empresas que aceleram o crescimento econômico dos Estados Unidos, sobretudo nessa componente da economia, vamos dizer, digital, né? E também aeroespacial, porque Elon Musk tem contratos multimilionários com a NASA e com vários setores de comunicação. Mesmo a ideia do presidente Trump de criar o chamado Sistema de Defesa Aérea Golden Dome, que é a barreira dourada, seria construída com um contrato bilionário com empresas de Elon Musk que garante o sistema de internet através de Starlink e não só, né? Quer dizer, há um conjunto de consequências que podem ser criticadas ou não, em função de como é que eles vão resolver essas quesilhas que estão a ter, né? O que é ter caricato, porque parecia tudo muito bem até anteontem, né? Juraram-se quase amores eternos, pelo menos o que parecia, mas depois, em função da aprovação de um orçamento que o Elon Musk com o qual não concordava, e diga-se do ponto de vista coerente, né? Porque se ele foi indicado para o lugar que ocupava para a redução dos gastos públicos, inclusive até desmantelou ajudas humanitárias ou organizações humanitárias como o USAID, e também a redução, inclusive, do próprio pessoal da função pública dos Estados Unidos. Enfim, se esperava que se mantesse nessa linha de redução, né, das despesas públicas para reduzir o próprio déficit público dos Estados Unidos, que é o maior do mundo. Agora, quando ele viu que o Senado ou o Congresso aprovou aquela lei de orçamento que aumentava, não é, os gastos da função pública, penso que qualquer coerente se bateria na cabeça como se diz, né? Seria, vamos dizer de forma clara, seria do governo. E isso que aconteceu, e como Elon Musk é uma pessoa que se exprime livremente, porque, enfim, tem essa capacidade de o fazer e ir mesmo para o fazer, fê-lo, e parece isso terá desagradado o presidente Donald Trump. Em todo caso, como diria William Clay, que foi um congressista dos Estados Unidos, vindo do estado de Missouri, o primeiro afro-americano congressista pelo aquele estado que esteve no Congresso por mais de 3 décadas. Ele dizia que na política não há nem inimigos permanentes, nem amigos permanentes, mas há interesses permanentes. Eventualmente, esses interesses permanentes, mesmo se os dois mostram que não são, afinal de contas, amigos, pelo menos publicamente,
serão esses interesses permanentes entre os dois, isto é, entre ele, enquanto homem de negócios de setores marcantes da vida econômica atual, e o presidente Trump, enquanto presidente dos Estados Unidos, poderão fazer com que esses interesses prevaleçam, falem mais alto na relação que eles vão poder manter. Não é? Esta crispação em nada ajuda no desenvolvimento dos Estados Unidos, ou na base destes projetos que ambos têm para a política governativa? Bem, o desenvolvimento de uma nação não se limita só, no caso dos Estados Unidos, não se limita só num ou dois setores, né? Ele é um desenvolvimento multiforme, concorrem para ele várias atividades, vários setores e vários homens. Elon Musk é um bilionário, não é o único bilionário que os Estados Unidos têm, não é? E o presidente Trump seguramente tem vários amigos bilionários, daí que se Elon Musk, daí que estão a dizer que serão os interesses permanentes que irão contribuir a amendar a relação entre os dois, não é? Porque ambos têm interesses comuns a serem perseguidos. Como já dissemos, a ideia de a sistema de defesa aérea dourada não vai funcionar sem os sistemas de satélite de Starlink de Elon Musk. Ao passo que Elon Musk precisa também do governo dos Estados Unidos para que as suas ideias possam ser atuadas, né? Não nos esqueçamos aqui que em todos os grandes projetos de desenvolvimento tecnológico, militar, industrial dos Estados Unidos, tem sempre o apoio do governo federal. Inicialmente tem o apoio do governo federal. A própria ideia de internet nasceu como projeto do governo do exército dos Estados Unidos, depois foi para o campo civil. Daí que se os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos entenderem que Elon Musk não lhes garante essa confiança para que eles continuem, poderão eventualmente encontrar alternativas a ele. Do próprio Elon Musk, porque não quer ser deixado para trás, irá seguramente até os próprios sócios, não é? Porque ele só dá cara nas economias com uma capitalização financeira. Há sempre sócios, né, que têm as ações. Ele pode dar a cara por ter o dinheiro que tem em capitalização, mas tem sócios que muitas vezes em conselhos das empresas podem mostrar-se contrários à linha política do representante ou do sócio maioritário. Isto poderá também levar a que o Musk eventualmente reduza os ataques verbais que vai lançando contra o presidente Trump no interesse dessas empresas, dos negócios que tem com o governo federal, né? E também, sabe, através do governo dos Estados Unidos, as empresas dele têm expansão ao nível do mundo, não é? Porque há muitas sociedades que vão solicitando os serviços de Elon Musk graças ao peso que os Estados Unidos têm na economia mundial, ao seu apelo diplomático e cultural. Daí que sem os Estados Unidos, Elon Musk, enfim, aliás, basta ver que para ele, para ser bilionário, teve que sair da África do Sul, não é? Para ele ser bilionário nos Estados Unidos. Então, sem os Estados Unidos, eventualmente, não haveria Elon Musk como conhecemos hoje. E ele tem a noção nisso, muito provavelmente, sabendo disso, poderá ter uma postura mais moderada, não é? Porque, ok, é bilionário, mas está na parte mais frágil da corda, porque, ao fim e ao cabo, as decisões últimas são tomadas pelo presidente dos Estados Unidos e não lhe custaria nada, por exemplo, revogar a sua cidadania, já que estamos neste campo, né? Ao presidente Trump não custava nada promover qualquer iniciativa de lei que complicasse a cessão à cidadania dele e, eventualmente, ser-se expulso dos Estados Unidos, né? Então, ele está do lado mais fraco, mesmo se os Estados Unidos é um mercado de liberdade de expressão, está no lado mais fraco, daí que a sua atitude deverá ser moderada para não complicar a sua situação pessoal e também das relações comerciais que tem com os Estados Unidos. Mas, em todo caso, não me parece que na ausência de Elon Musk vai haver fraco desenvolvimento econômico. O desenvolvimento vai continuar a ser o que já existe, né? E se não houver Elon Musk, haverão outros empreendedores, né? Esse é que é o ponto mais importante. Não é
um só homem que contribui para que uma economia cresça. Não, são vários homens. Vários, não é? O Elon Musk, sem tirar o mérito que ele tem, ele só lança as ideias. Né? Ele lança as ideias, mas quem as atua não é ele. Elon Musk não é um astronauta. Elon Musk não é um engenheiro mecânico, né? Elon Musk não é um designer industrial, né? Ele lança as ideias, os bancos acreditam nos projetos, porque já tem um historial nisso, e as pessoas implementam-nas, né? Tem uma força de trabalho que atua as suas ideias. Daí que sem ele aparecerão outras ideias com a força de trabalho que já existe e as ideias serão implementadas. Então, ele está do lado mais fraco da... Mas da esta sua afirmação, ou no caso a afirmação de Musk, que acusou Trump de ingratidão, afirmando, como disse, que sem o seu apoio Trump teria perdido as eleições, confere, na sua visão? Bem, nada mostra que isso seria comprovado. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem pode comprovar isso, não sabemos. Deverá ser feita qualquer investigação do âmbito da sociologia política e eleitoral para saber se o que ele diz é verdade ou não. Né? Mas, em termos quantitativos, ninguém tem esses dados. O apoio que ele deu foi essencial, sim, porque as campanhas das eleições presidenciais são caras, né? E ele terá dado o seu contributo milionário, apareceu em vários comícios a apoiar o presidente Trump, né? Mas o presidente Trump disse que mesmo sem ele ganharia na mesma. E ele tem razão, porque no passado, quando ganhou a eleição de 2016, não teve o apoio, pelo menos não mediático, exposto do Elon Musk, como aconteceu hoje, como aconteceu na última eleição. Ele já venceu uma eleição sem Elon Musk. E o próprio Elon Musk também é como se diria na gíria, que a vira-vira, porque hoje está com o presidente Donald Trump, mas ontem esteve no campo dos democratas, né? Diz-se que só ele abandona o campo dos democratas para se juntar ao presidente Trump por causa de alguma incompatibilidade que teve com o presidente Joe Biden, né? E mesmo assim, o presidente Joe Biden, de certa forma, conseguiu satisfazer uma das suas aspirações, que era o mandato obrigatório de compra de viaturas elétricas até um certo período, né? Este mandato que viu-se, de certa forma, reduzido durante essa gestão do presidente Trump. Mas é um caveira-vira, daí que se poderá adaptar, né? Se poderá adaptar na eleição, não se tem só por causa de um homem, é uma campanha eleitoral a que participam várias figuras, né? Não estamos a reduzir o peso de Elon Musk, ele tem o peso que tem, mas também não temos que seguir a onda de alguma mídia que impola a figura do bilionário como se sem ele o mundo não tivesse sentido, né? Não é assim, não é assim que funciona. E só gostaria, e a propósito ainda deste assunto, eu pergunto-lhe qual é a sua visão relativamente à coabitação entre política e negócios, ou com negócio. Bem, no caso concreto, a política, olha, há um slogan, não é, da campanha para a eleição do presidente, acho que foi para a reeleição do então presidente Bill Clinton nos anos 90, e o slogan era: isto é sobre a economia, né? Quer dizer, era nesses termos: isto é sobre a economia, ou seja, toda a atividade política ela é movida pela economia, porque sem economia a política é demagogia, né? É retórica, é constante campo de batalha dialética, sem a produção do substantivo, do concreto. Então, a relação, no caso concreto nos Estados Unidos, entre a economia e a política é bastante próxima, é bastante profunda. Daí vermos, por exemplo, que um presidente como Donald Trump usa da sua experiência no setor empresarial para se agigantar como candidato ideal para governar o país com base na sua experiência enquanto empreendedor. Daí que se vê que vários homens de negócios multimilionários criam pacotes de ajuda financeira para apoiar campanhas das eleições ou reeleições
dos senadores, dos representantes do Congresso, dos governadores provinciais, dos xerifes, inclusive até nas comunidades, porque esperam que depois deles serem eleitos possam fazer de tudo para verem as suas ideias empresariais serem implementadas. E também porque, no caso concreto das multinacionais, as multinacionais dos Estados têm um peso, têm porque são apoiadas pelo governo federal para que elas se expandam no mercado internacional. A ideia, por exemplo, da exportação do gás de xisto dos Estados Unidos para o mercado europeu é uma ideia defendida pelo presidente democrata, do presidente republicano Donald Trump, aproveitando, obviamente, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, a política e a economia jogam um papel crucial, estão de mãos dadas, e nesse caso concreto, nos Estados Unidos é mais evidente ainda, tendo em conta quase a pressão que existe para concluir de que muitas vezes, isso é muito notório, é denunciado pelos vários congressistas do Partido Democrata e independentes, que dizem que os homens que compram, os homens muito ricos que compram as eleições, fazem da democracia americana uma democracia frágil. Pode dizer que não é a democracia do povo que existe nos Estados Unidos, mas a democracia dos capitais ou dos capitalistas, é tipo, né, da própria natureza dos Estados Unidos, que é uma economia ultra capitalista, ultra neoliberal, e os que têm capital vão sempre condicionar quem é que vai governar, né? Daí o exemplo de Elon Musk ter apoiado, ao invés de Kamala Harris, apoiou o candidato republicano porque entendia que era ele que podia aplicar melhor a sua ideia. E depois também, para concluir, em função mesmo da linha do presidente Trump e também dos republicanos de uma forma geral, a linha da política fiscal, de redução dos impostos sobre os ricos, né? Isso também vem no sentido de reconhecer o peso da economia na vida política, na sociedade, porque eles entendem que reduzindo os impostos sobre os ricos podem produzir mais, não é? Muito bem. Sem pagar a parte da produção da sua riqueza para o Estado. E o presidente Trump foi o presidente que mais reduziu os impostos sobre os ricos, né? E isso é do interesse de qualquer empreendedor, de qualquer homem de negócio, porque mais impostos o empreendedor paga, menos lucros ele tem, né? Menos impostos ele paga, mais lucros ele tem. Então, é uma relação simbiótica entre a política e a economia. Portanto, e isso é uma coabitação salutar. É salutar, sobretudo, para a superestrutura, para a pirâmide, não é? Dos homens ricos, porque eles controlam, determinam o custo da vida política nacional, não é? Aqueles homens que em Nova York não se movimentam no trem, não é? Não se movimentam com os táxis amarelos, mas se movimentam nos helicópteros. Eles saem das suas casas para os palácios dos trabalhos nem helicópteros. Esses sim são os que se beneficiam mais. O povo fica, como sempre, com as migalhas, mesmo, sobretudo no sistema capitalista, o povo fica com as migalhas. Daí que o Partido Progressista, que devia ser o Partido Democrático, porque a maior parte das pessoas que não têm isto são pessoas pobres, um bom trabalho de base é fundamental para vencer a eleição. Isso o presidente Obama fez nas eleições que ele ganhou, mas que os democratas de Hillary Clinton, mesmo até de Kamala Harris, não fizeram com a oportunidade de Obama. Por isso que eles perderam as eleições a que participaram nos últimos anos. Muito bem, Sal. Então, os democratas têm um trabalho a fazer, têm grande margem para vencer, porque o povo é a maioria da população, e o povo, regra geral, não tem muito do que tem os homens ricos, não tem o que gostaria de ter que os ricos têm, né? Então, é o trabalho dos democratas convencê-los para que votem neles e conseguirem satisfazer as suas necessidades econômicas, sociais, culturais. Muito bem, vamos continuar.